A paz do Senhor seja com todos nós. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por mais uma oportunidade de aqui estarmos para a nossa leitura bíblica comentada. Nós estamos aqui lendo a Bíblia. É algo que não é muito comum, é a pessoa ler a Bíblia, fazer uma programação de ler a Bíblia. É importantíssimo. E, aproveitando a oportunidade, eu faço um breve comentário para que aquela pessoa que nunca leu, que leu pouquinho, que tem dificuldade, possa melhorar o entendimento. Mas o importante é o conteúdo bíblico, né? Bem-vinda, Eunice Sena Costa, irmã Eunice, bem-vinda, a paz do Senhor. Maria Regina, Sá. Então é importante, o importante demais é o conteúdo bíblico, tá bom? Então atente bem para o que está escrito. Romanos 15:4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. Então, as Escrituras é que vão dar esperança para nós. Nós temos uma esperança, né? E até tem um hino na harpa cristã, o hino 300, que fala: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Então, nossa esperança é a vinda do Senhor. Então, vamos dar continuidade. Estaremos lendo aqui Eclesiastes capítulo 6. Diz assim: há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequentemente é entre os homens. 2. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Então, a pessoa ter riquezas, porque tudo que acontece com a pessoa, conosco, é permissão de Deus. Inventar uma terminologia infundamentada de vontade permissiva de Deus. Não foi vontade de Deus que Jó sofresse o que ele sofreu. Não é a vontade de Deus que um carro aqui na neve, aqui bata no outro, alguém seja ferido. Não é a vontade de Deus que aconteça coisa ruim. Agora, ele permite, é diferente. Ele permitiu que Satanás agisse contra a família de Jó, os filhos de Jó, os bens de Jó, o próprio Jó, só não lhe permitiu que o matasse. Então não tem esse negócio de vontade permissiva de Deus, que Deus teve vontade e permitiu. Se ele tiver vontade, ele não precisa de permissão de ninguém, não. Não. Deus permite que muitas coisas aconteçam. Por quê? Porque ele deixa o homem livre, fazendo o que quer fazer. Só que depois vai ter consequências. E nós vamos ver isso, eu tenho falado aqui quase que diariamente, no final do livro de Eclesiastes, né? Então a pessoa, Deus permitiu que ele tivesse fazenda, honra, não falta nada que a alma deseja, mas Deus não dá para ele poder para daí comer. Outro é que vai comer, usufruir daquilo. Isso é vaidade. Então, meus irmãos, nós temos que saber usar o tempo que nós estamos aqui na Terra para que nós possamos ter por certa esperança. Tem gente que quer ficar aqui.
Tem gente que quer ficar aqui. Não é porque a pessoa constrói uma casa bonita, compra uma casa bonita, faz um compromisso prolongado, que a pessoa que é salva, que ela queira continuar aqui na Terra. Não é isso. Mas tem gente que fica preso nas coisas terrestres. Terrenas, ou melhor dizendo, nas coisas terrenas. Fica preso, não usufrui do que Deus dá para ele, permite que ele ou ela tenha. Nós precisamos usufruir daquilo que Deus dá para nós. 3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Olha bem, ele fala de um homem que gerou 100 filhos, viveu muitos anos, e os dias dos seus anos foram muitos, claro, porque para ele ter 100 filhos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Por quê? Não teve ninguém que fizesse um enterro para aquela pessoa. Olha que coisa ruim que é isso aí, né? Ninguém fez um enterro para aquela pessoa. 4. Porque debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Quer dizer, ele não deixou marca. Nem a sua descendência, os mais de 100 filhos, aqui, 100 filhos, ninguém fez um enterro para ele. Quer dizer, ele viveu uma vida medíocre. Se nós vivermos uma vida medíocre, nós vamos estar passando aqui por essa terra. E a vida mais medíocre que tem é a pessoa não ter esperança. Em 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo fala assim, que ele não quer, ele falava para a igreja lá, Vanusa Duarte Calazans, bem-vinda, ele fala, não quero que vos entristeçais acerca dos que dormem, porque morria a pessoa, Jesus ainda não veio, a pessoa ficava triste, será o que vai acontecer? Acerca do que dormem, como os que não têm esperança. Tem gente que a esperança dele é a morte. E que esperança é essa? É a pior das esperas que tem, a espera pela morte. Mas nós temos que ter uma vida aqui e nós temos que estar esperando a volta de Jesus. A volta de Jesus. Tá certo? Aqui ele diz, né? Porque debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Quer dizer, a pessoa que não teve ninguém, teve uma vida aqui, Noeli, Dollens, bem-vinda, e não teve uma pessoa para fazer o enterro. Então teve uma vida sem valor nenhum, uma vida sem prazer, uma vida que essa pessoa não teve ninguém desses 100 filhos, boa noite, que fizesse o enterro dele. Uma pessoa abandonada, que morreu, né? Igual aquele fazendeiro que eu falei, né? Que morreu, foi encontrado dentro do poço da fazenda. O que adiantou? O que adiantou? E diz assim o 5. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. Né? Porque ele falou que é pior do que um aborto. Que um aborto não viu o sol, nem conheceu, mais descanso tem do que o tal. 6. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar?
Então, Sueli Ferreira, bem-vinda. Então, nós precisamos, boa noite, Sueli, nós precisamos usufruir dos bens, dos benefícios que Deus nos concede aqui na terra, que fazem parte da nossa vida secular, nossa vida terrena, mas temos que nos preparar espiritualmente para aquilo que nós somos feitos, que é para que participemos da glória do Senhor. Porque se nós não participarmos da glória do Senhor, nossa vida não teve sentido. Se nós não tivermos essa esperança, essa certeza. É preciso que as pessoas pensem, né? Passa muito rápido, né? A Noeli sempre foi grandona, altona, a família, né? A irmã Antônia, a mãe dela, não era muito alta, mas irmão Paulo, seu Paulo Abelheiro, que era conhecido, né? Seu Paulo Dollens, ele era muito alto. Então a família puxou muito o pai. E só aqueles filhos grandões, eu me lembro bem de todo. Mas todo mundo vai ficando velho, vai passando o tempo, os anos e os problemas, e a pessoa, né, já não é mais a mesma. Eu, quando cheguei em Bataguaçu, meu cabelo não era assim. Eu era magrinho, novinho, né? 20 e qualquer coisa de anos. Então, né? Mas nós temos que gozar do bem, usufruirmos daquilo que Deus nos dá e usufruirmos da vida eterna que está preparada para aqueles que o amam, conforme diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Então nós temos que estar assim. 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Então, irmão, é verdade, a pessoa não se satisfaz com nada e está querendo isso, está querendo mais aquilo, está querendo mais aquilo lá, não se satisfaz, não tem assim um objetivo, né? A Noeli agradeceu aqui, ela sabe o quão queridos eram os pais dela, né? Não só meus, não, mas de muitos, né? E seu Paulo era sistemático, um grande homem, não só na altura, né? Mas ele tinha um carinho muito grande comigo, né? A mãe, então, nem se fala. Era um doce, que coisa boa. Saudades, né? Então, a gente tem que aproveitar. Às vezes a gente deixa o tempo passar e não aproveita aquele momento não volta mais. Lourdes Lu, bem-vinda. Então, nós precisamos aproveitar aquilo que Deus dá para nós aproveitarmos, que vem da parte de Deus, Mas tem gente que não se satisfaz. Tem gente que corre atrás do vento, ele quer pegar o vento, ele já pegou tanto, mas ele quer pegar o vento. Não é? Aí aqui Salomão fala que isso aqui é correr atrás do vento. 8. Por quê? Que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? 9. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito, ou correr atrás do vento. Então, Vanilde Gonçalves, bem-vinda. Então, é o seguinte, a cobiçar as coisas,
É perigoso. Não faz bem, não. Não faz bem. 10. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Né? 11. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade. Que mais tem o homem de melhor? Né? Nós temos que ter cuidado com a vaidade. Bem-vindo, pastor Richard. Está se aproximando a época de nós estarmos aí, continuando nossos estudos às terças-feiras. Tá bom, meu querido? Dá uma saudação forte para todos os irmãos da igreja, um forte abraço. Tá? Então, se o homem deixar que a vaidade dele, ele se deixar levar pelas coisas que não têm importância, as coisas que não têm importância, que se diz em inglês, que não tem significado, não tem importância, porque são coisas que vão acabar. E nós temos uma promessa de vida eterna, e quem prometeu é fiel. Hebreus 10, 23 diz, a carta aos Hebreus diz, no capítulo 10, versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Foi Jesus quem prometeu. Foi a Trindade que prometeu. Foi Deus que prometeu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados, quem está em Cristo ou com Cristo não vai ter falta de nada. Romanos 8:1 diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo. Eu estou sob os cuidados. Eu entreguei a minha vida a Cristo. Yolanda Souza, outra muito querida, de uma família também muito especial. Bem-vinda, todos são especiais, né? Mas certas marcas, né? Amém. Então, falando aqui, né? Nós, homens, fazemos compromissos e procuramos cumpri-los. E nós somos limitados por tempo, por condições. Às vezes eu trato de fazer uma coisa com uma pessoa, dar uma carona para o trabalho, né? Ou alterna, um leva uma vez, outro leva. O carro furou o pneu, deu um defeito mecânico, eu não posso ir mais cumprir aquilo. Mas Deus não tem nada que interrompa os propósitos de Deus. Não é? Romanos 8:32 diz, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, se nós estivermos com ele, Deus haverá de dar-nos todas as coisas que nós necessitamos. Não é tudo que a gente quer, não. Deus pode me dar uma McLaren, um Lamborghini, me dar o que eu quiser, eu posso dizer assim, ele pode me dar. Mas ele, em princípio, ele me dá aquilo que ele sabe que eu necessito. Ah, mas Salomão pediu sabedoria. Ele pediu, ele soube pedir. Ele soube pedir. E Deus deu muito a mais. E dá mesmo. Deus dá muita coisa pra gente. Deus dá. Deus dá o conforto, o consolo. Quanto não deve ser difícil, Nelly, você viver sem seus paizinhos queridos, mesmo você já ser uma senhora, eu também um senhor. Por quê? Porque eles eram... É até uma coisa repetitiva, né? Interessante. Eles eram doces demais. Irmão Paulo lidava com mel.
Acho que ele passava bem, irmã Antônia, que doce de pessoa. Meu Deus, que saudade. Estou vendo ela aqui. Né? Então, a gente perde. É difícil não esquece. A saudade é muito forte. Então, meus irmãos, Deus, se eu estiver com Ele, Ele vai cuidar de mim. Se eu colocar minha vida nas mãos dele, eu citei lá Romanos 8, mas não citei tudo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Que aqui Salomão está dizendo que tem gente que deu lugar à carne, mas anda segundo o Espírito. Segundo o Espírito é segundo o que o Espírito Santo determina, pela palavra de Deus. É por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quando a gente conhece as Escrituras e o poder de Deus e vai conhecendo, conheçamos e prossigamos, né, em conhecer o Senhor, né? Então aí as coisas vão acontecendo, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. E tem gente que abre mão. Sandra Previato, bem-vindo em nome de Jesus. Olha, eu vou repetir o versículo 11. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem um homem de melhor? Então o homem tem que se desvencilhar dessas coisas que aumentam a vaidade, que engana a pessoa, e a pessoa começa a querer viver de uma maneira que não vai levar a nada. Eu gosto muito da versão que fala correr atrás do vento, que corre atrás do vento. Quando chega lá, o que tem? Tem vento. Ó, uma coisa quando tá vazio igual isso aqui, ó, tá cheio de vento. Né? Pode estar uma ventania, mas eu chegar lá, só vou encontrar vento, eu não vou encontrar nada. 12, que é o último versículo. Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade. Ó, porque quem sabe o que é bom, está afirmando aqui, ó. Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra. Gasta como sombra. Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Quem que declara isso? O que vai acontecer com o homem depois dele, para ele depois debaixo do sol? Como é que vai ser? Meus irmãos, nós temos que conhecer as Escrituras do poder de Deus, conhecer Deus. E aí nós vamos entender isso. Ô, Dona Yolanda. Dona Yolanda é filha também de um homem que, puxa vida, eu gostava tanto dele e ele tanto de mim, puxa vida, que pessoa boa também. Eu tive o prazer de conhecer até esse, né, período de vida que Deus me concede, tantas pessoas maravilhosas. Oh, que maravilha, louvado seja o nome do Senhor, agradeço a Deus imensamente. Né? Já estamos terminando aqui, ó, terminando aqui no versículo 12, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós, ajudando-nos, fortalecendo-nos, lendo juntos aqui a Bíblia, para que nós possamos ter um entendimento. Pereira Antônio está assistindo, e para que nós possamos aprender de Deus. Existe um Deus. Olha, eu já fui num culto que eu aprendi a paz do Senhor, irmão Pereira Antônio. Olha, eu fui num culto que o culto foi em árabe. Eu falava inglês, o pastor passava para o árabe. Oh, Horácio, é você, Horácio, meu querido. Horácio agora já não tem mais cabelo, não. Acabou o cabelo. Horácio é muito especial também, muito querido. Todos são queridos, né? E a gente vai aprendendo a ver
as pessoas, né? Mas que o Senhor continue preparando-nos, que continue preparando a cada um de nós para que nós possamos ter aquele encontro com o Senhor. Amém, Horácio. E que nós possamos ter a presença de Deus sempre em nossas vidas, porque os problemas, as dificuldades... Obrigada, Noeli. Mas é porque você está ouvindo a palavra de Deus, Noeli. A boca é minha, mas a palavra é de Deus. Por isso que você gosta, faz bem. Faz bem para mim também, porque a palavra ela entra, ela está em mim, ela entra em mim. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ela entra pelo ouvido, ela entra na gente. Porque a palavra, ela é ouvida. Deus está falando aqui. Quem escreve é Salomão, movido pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo fala conosco, né? Ele testifica com o nosso espírito. Ele fala com o nosso espírito. Então, que nós continuemos nessa caminhada até o dia que o Senhor permitir. E que Ele continue com as mãos poderosas dele, sanadoras, protetoras, consoladoras, de amor, de misericórdia, de bondade, mãos de majestade magníficas, mãos de glória, mãos tremendas, a mão que segura todo o universo, a mão, não é? Esses dias eu li uma mensagem que mandaram para mim que o que há de bom no céu é que Jesus está lá. Não, Jesus está em todo lugar. Ele está aqui, onde eu estou, Ele está aí onde você está, Ele está em outros lugares, Ele está em todo lugar. Mas no lugar em que a reunião no nome dEle, Ele manifesta-se. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. É uma alegria estar aqui compartilhando com os amados. Em nome de Jesus. Amém.